Seja muito bem-vindo ao canal Quem Tem Ouvidos Ouça. Hoje nós vamos falar do pecado. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina no número 1037 que Deus não predestina ninguém para o inferno. Para ter semelhante destino, é preciso haver uma aversão voluntária a Deus, pecado mortal, e persistir nela até o fim. As Sagradas Escrituras nos ensinam em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que é desejo de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. São Tomás de Aquino nos ensina que o pecado é o ato pelo qual nos afastamos de Deus, nosso último fim, prendendo-nos livremente e desordenadamente a qualquer bem criado. Dois males comete o pecador quando peca: afasta-se de Deus, bem infinito, e entrega-se às criaturas. E porque o pecador se entregou às criaturas, será atormentado por essas mesmas criaturas no fogo do inferno. As Sagradas Escrituras nos dão vários exemplos durante os séculos dos séculos daqueles que trocaram Deus pelas criaturas. A exemplo disso nós temos Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque meu povo cometeu uma dupla perversidade, abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas fendidas que não retêm água. O pecado mortal é um mal gravíssimo. Por um só pecado, milhões de anjos converteram-se em demônios para toda a eternidade. Nossos primeiros pais foram expulsos do paraíso e a humanidade foi submetida ao mar de lágrimas, doenças, guerras e morte. Manterá os culpados por toda a eternidade no fogo do inferno e a quem pela morte foi surpreendido em pecado mortal. O pecado é uma injúria tremenda contra Deus, cuja majestade é infinita, e existe uma distância infinita entre Deus e a criatura. Daí o castigo terrível que pesa contra o pecador, quando livremente escolhe o pecado por malícia. Em lugar de amar e adorar a Deus, prefere amar e reverenciar as criaturas e as coisas que foram criadas fora de Deus e de sua lei, porque deseja ser como Deus. As Sagradas Escrituras nos dão um exemplo em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O homem, por ser criatura de Deus, deve obedecer a Deus, porque se tem algo de bom, foi graças ao seu Criador. A um exemplo disso, nós temos a lei do amor, os 10 mandamentos, a qual foi feita para todos serem felizes. O pecado pressupõe uma ingratidão espantosa. O homem passa a querer ocupar o lugar de Deus, roubando-lhe o seu direito divino de honra e glória. Segundo São João, existe um pecado que conduz à morte, e a esse pecado que conduz à morte eterna da alma, a Igreja chama, desde o início da era cristã, de pecado mortal. Porque dá a morte à alma, fazendo perder a graça santificante, que é a vida da alma, assim como a alma é a vida do corpo. Com relação a isso, São Paulo nos fala: pois se pecarmos voluntariamente com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifício pelos pecados. Aguarda-nos apenas um julgamento tremendo e o ardor de um fogo que consumirá os adversários. Eis os efeitos que o pecado mortal produz na alma do pecador. Primeiro, perda da graça santificante, das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo. Supressão do influxo vital de Cristo como sarmento separado da vide. Priva a alma da graça de Deus e da amizade de Deus. Segundo, perda da presença amorosa da Santíssima Trindade na alma. Terceiro, perda dos méritos adquiridos em toda a vida passada e torna incapaz de adquirir novamente. Quarta, feizíssima mancha na alma, que a deixa tenebrosa e horrível a visão divina. Quinto, torna a alma escrava de Satanás, aumento das más inclinações e remorsos de consciência. Sexto, fala-a merecer o inferno e também os castigos desta vida. O pecado mortal é o inferno em potência, é um verdadeiro suicídio da alma e da vida da graça de Deus em nós. No inferno existe uma desigualdade de sofrimento que se baseia no grau de culpa que o condenado obteve na terra.
São Pio X nos ensina que Deus premia os bons e castiga os maus, porque é justiça infinita. A visão do inferno segundo os videntes de Fátima, Portugal. Ouçam. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes em especial, sempre que fizeste algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as suas mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Devia ser ao deparar-me com essa vista que dei esse ai, que dizem ter me ouvido. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Assustados e como a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: viste o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo dos seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito de sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagra-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé. Quando rezais o texto, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Quem tem ouvidos, ouça.